É uma beleza o que nós cantamos. E nós cantamos hoje, mais uma vez, o Salmo: o Senhor é bondoso e compassivo. Mas nós acreditamos nisso? Não adianta cantar bonito e não acreditar. É preciso cantar porque nós acreditamos. Nós cantamos porque acreditamos. Nós cantamos: o Senhor é bondoso e compassivo, o Senhor é indulgente e favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Olha só, a gente fica repisando. Quanto o céu por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor para os que o temem. E temer aqui não é ter medo, temer é acolher, é reconhecer. Vamos cantar só o refrão: o Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Cantem. O Senhor é bondoso e compassivo. Só as vozes femininas. O Senhor é bondoso e compassivo. Vozes masculinas. Senhor É bondoso e compassivo. Todos. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Vocês acreditam nisso que vocês cantaram? E depois, como tem gente que diz que Deus castiga? Como que tem gente que diz, sabe por que teve enchente lá no Rio Grande do Sul? É porque é o estado que mais tem terreiros de Umbanda e Candomblé. Ué. O Senhor é bondoso e compassivo. E deu enchente lá porque no Rio Grande do Sul é o estado que mais tem terreiros de Umbanda e Candomblé. Ah, eu pensei que fosse na Bahia. Não, é lá no Rio Grande do Sul. E aí, Deus castigou. Mas de onde que tiraram isso? E o pior é que tem gente religiosa que diz, quem vai no centro espírita vai ser castigado por Deus. Ué, o Senhor não é bondoso e compassivo? O Senhor que nós acreditamos é bondoso e compassivo? Como é que Ele está se vingando? Porque a pessoa é de outra religião ou porque não tem religião? Eu sempre lembro do Lewis, que diz, de todos os homens maus, os piores são os religiosos. Os que usam discurso religioso, não religioso de congregação religiosa. Os que se dizem, como diz Paulo aqui, você que julga estar de pé, toma cuidado para não cair. Os que se julgam, eu sim. Tem até um grupo que se chama católicos de verdade. Por que tem os católicos de mentira? Os católicos de mentira são aqueles que ficam julgando os outros, condenando os outros e achando que eles são os únicos certos. O católico de verdade, pela própria palavra de catolicidade, é acolher a todos, é universal, é para todos. Vocês acham que lá no céu, o arcanjo São Miguel e São Pedro vão estar perguntando lá, de que religião que você é? Qual igreja que você ia? De qual movimento? Você rezava o terço que hora? Será que São Miguel Arcanjo e São Pedro
na porta do céu vão ficar perguntando isso? A única pergunta já está em Mateus 25. Eu estava com fome, me destes de comer. Eu estava com sede, me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu era preso e você me visitou. Eu estava doente e você cuidou de mim. Eu era forasteiro e você me acolheu. São essas as perguntas. De onde que você tirou isso? Do Evangelho. Está lá em São Mateus, no capítulo 25. Quem duvida, pegue sua Bíblia e leia o capítulo 25 todinho. São essas as perguntas que o juiz fará no julgamento final. E vai dizer, eu estava com fome e não me destes de comer. Eu não te dei de comer porque se te desse você ia ficar na rua, se acomodando. Eu estou na rua e uso droga por isso, porque você me deu de comer. Não está escrito isso lá. Eu também achei interessante que na oração coleta da missa, que está lá no número 4, diz: ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado. Quantas cidades do Brasil, se alguém de alguma dessas cidades estiver nos acompanhando, pode mandar recado ali que o Rubens vai receber. Tem plaquinha, não dê esmola. Então sugiro que os católicos dessa cidade peguem um folhetinho da missa e leve lá para o prefeito e manda tirar as plaquinhas, não dê esmola. Porque eles dizem que é porque dá esmola que as pessoas estão na rua. Olha, a oração da missa de hoje, então, tem que ser censurada na Câmara Municipal dessas cidades. Gente, tudo isso que eu estou dizendo, que pode parecer uma fina ironia, e a ironia é uma forma, é um estilo literário e um estilo de oratória, é para provocar realmente a nossa consciência, é para provocar a nossa conversão. Nós já estamos no 3º domingo da Quaresma. A gente podia pegar um papelzinho e escrever o que eu mudei desde o 1º domingo da Quaresma até agora. A gente às vezes não muda nem o penteado, quanto mais o pensamento, quanto mais a atitude. E também na missa de hoje estava falando, o santo tempo quaresmal, somos chamados a uma sincera conversão, a mudar nossa maneira de pensar e de agir. Está escrito aqui no folhetinho, e não fui eu que escrevi, hein? Senão seria suspeito. O que nós mudamos na nossa maneira de pensar e de agir? E a gente ainda continua dizendo, eu sou assim e não mudo mais. Aí vai na missa e lê isso. E aí pensa o quê? Afinal, é para mudar ou não é para mudar? Quaresma é para mudar. Então, se não, Quaresma para mim é o quê? Ir no supermercado ver se já está vendendo ovo de Páscoa e ver o preço. É para isso a Quaresma? A Quaresma está escrito aqui, sincera conversão e mudar nossa maneira de pensar e de agir. Eu já sugeri na missa das 7h30 hoje, que quando a gente for falar mal de alguém, ou xingar alguém, põe a língua para fora e faz uma bênção na língua. Quaresma é tempo de falar bem. E aí, eu fiquei tão feliz hoje, porque o Papa saiu do hospital, mas porque amanhã é dia de Santo Oscar Romero,
Amanhã é dia de Santo Oscar Romero, que foi assassinado em 1980, no dia 24 de março, às 6 horas da tarde, quando ele rezava a missa na capela do Hospital da Divina Providência, em São Salvador, em El Salvador, por defender o povo. E porque ele leu esse texto do livro do Êxodo e levou a sério. Esse texto do livro do Êxodo é celebérrimo e não foi escrito por nenhum teólogo latino-americano. Ele foi escrito, está escrito na Bíblia. E esse texto diz: e o Senhor disse, o Senhor é Deus, eu vi a aflição do meu povo, eu vi. Esse texto é a certidão de nascimento, é o DNA da teologia da libertação. Vocês ouvem por aí falar, a TL, é culpa da TL. As pessoas não sabem nem o que é. Pensam que TL é qualquer coisa da informática, de tela, online, alguma coisa assim, não. A TL que eles falam é a teologia da libertação. E a certidão de nascimento da teologia da libertação é essa. Eu vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Olha, se quiserem distorcer isso, vai ser difícil, hein? Conheço os seus sofrimentos e desci para libertá-los. É um Deus que viu, ouviu a dor, a aflição do povo, que conhece os seus sofrimentos e que desceu para libertá-los. Essa é a certidão de nascimento da teologia da libertação. A graça, como diz São Tomás de Aquino, supõe a natureza humana. E o que hoje a missa está dizendo, que nós precisamos de frutos, produzir frutos. E como vai se produzir frutos na opressão? Qual é o fruto que tem que ser produzido na opressão? A libertação. Porque Deus viu, ouviu, conhece os sofrimentos do povo e desceu para libertá-los. Por isso que o livro do Êxodo é tão esquecido de certos grupos que ficam pensando coisas nos outros textos. E eu nunca vi eles pensarem esse texto. A questão não é pensar textos, é ler o texto todo, o texto no contexto, e perceber que o Deus que se manifesta a Moisés, eu sou, é o Deus que diz, eu vi, eu ouvi o sofrimento, eu conheço a opressão e desci para libertá-los. É interessante que não diz, eu desci para convertê-los, mas para libertar. É o que está escrito aqui, né? Eu ouvi o clamor por causa da dureza dos seus opressores. E essa opressão continua até hoje. Vimos agora os Estados Unidos cancelar mais de 500 mil licenças das pessoas estarem nos Estados Unidos. Eles estão sendo carregados e deportados, acorrentados nas mãos e nos pés, como eram no Egito, oprimidos. E tem gente que justifica isso e que acha que isso está certo. Caçar imigrantes, estrangeiros, refugiados, moradores de rua. Eu gostaria muito de saber para quais clínicas estão sendo mandados os moradores de rua que estão aceitando serem internados, quanto tempo eles estão ficando lá e quanto custa a estadia deles lá, dos cofres públicos, e se há indicação médica, psiquiátrica, para que eles sejam mandados para lá.
Quem tem que fazer indicação de pessoas para irem para as clínicas, chamadas clínicas, é o médico, é psiquiatra, é psicólogo, tem que ter autorização, e internação compulsória só existe com determinação judicial, com participação da Defensoria Pública e do Ministério Público. Não adianta dizer eles ficam na rua porque o padre quer. Nossa, que poder que eu tenho, não é? A polícia, a Guarda Civil, que agora o Ministério Público e o Tribunal de Justiça proibiu de chamar polícia municipal, é GCM mesmo, e toda a arrogância de determinados políticos, eu tenho mais poder de argumentação. Eu falo, fica aqui que eu vou te dar um pão, e a pessoa prefere. É de uma pobreza de raciocínio, e nós temos que ter clareza de qual é o nosso Deus. É o Deus que ouve, que vê, que conhece o sofrimento e desce para libertar. Eu não acredito que nós vamos resolver o problema da dependência química com violência, com repressão, nem com convencimento, como dizem eles que fazem, se não for combatido o narcotráfico e os que ganham em cima das drogas. Eu vi a explicação agora esses dias, olha aqui a Cracolândia está cheia, porque saiu o auxílio, a bolsa, não sei das quantas, eles receberam, então enche aqui para comprar drogas. Mas quem é que vende? A droga chega lá como? De drone? No esgoto? Nasce no asfalto? Quem é que põe a droga lá para vender? Ah, deve ser o padre. Então, tem cheio de câmera lá. Se você chega perto de uma coisa, toca um sinal, fala, quem está mexendo na parede? Quem... É uma voz bem tonitruante falando. Não se consegue combater o narcotráfico? Como é que a droga chega lá? Quem é que ganha em cima disso? Deus viu, ouviu, conhece a dor do povo. Quem está envolvido no mundo da dependência química não está feliz. E nós vivemos numa cidade cheia de pessoas que são dependentes químicos. Quanta gente toma Stilnox aqui em São Paulo? Quanta gente toma Rivotril? E outros, eu não sei falar os nomes todos, que eu não tomo, mas como é? Diazepam que chama? Como é que chama o remédio para dormir? Hein? Tá. Aonde que vende isso? Qual é o nome de lá? Drogaria. Qual que é o nome de lá? Drogaria. Drogaria vende o quê? Sorvete? O que vende na drogaria? Droga. Tem as drogas lícitas e as ilícitas. E quem toma as drogas lícitas também sofre. Também tem dependência. Vem escrito lá na chamada bula, se você pega e está dizendo, se você tomar essa droga por mais de 2 meses, você vai ficar dependente. Será que se usa crack somente lá na Cracolândia, chamada Cracolândia? Será que em muitos lugares da cidade que ninguém suspeita, se use drogas também? Então a gente tem que saber ter aquilo que Jesus pediu para nós. Pensa, raciocina, tem discernimento, não seja entorpecido, se liberte da forma de opressão, de um pensamento dominante que oprime e que entorpece. Tem as drogas que se toma via oral, injetável, por inalação, mas tem as drogas que vêm por indução, por ideologização, por dominação, e te fazem pensar como o pensamento dominante quer que você pense.
e que entorpece a tua capacidade de discernir. O Evangelho de hoje é impressionante se nós não formos capazes de discernir. Vieram trazer para Jesus notícias a respeito dos galileus que o Pilatos tinha matado misturando seu sangue. O Pilatos talvez tenha desejado também que alguém fosse enforcado, como agora aqui quiseram dizer que tinha que enforcar a ministra do meio ambiente. Misturando seu sangue com sacrifícios, uma coisa abominável que o Pilatos fez. E Jesus diz: vocês acham que esses galileus são mais pecadores do que os outros? Vocês acham que os gaúchos que sofreram a enchente, eles são mais pecadores do que os outros? Vocês acham que quem está nas cenas de uso é mais pecador do que os outros? Vocês acham que quem está morando nas ruas, porque não tem onde ficar, é mais pecador do que os outros? Jesus vai dizer: eu vos digo que não. E se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Isto é, explorados, desumanizados, não dignificados pela existência amorosa e compassiva. E aqueles 18 que morreram quando caiu a torre de Siloé, lá em Jerusalém tem até hoje a base da torre de Siloé. A torre caiu, matou 18 pessoas. E aí perguntaram para Jesus: foi castigo? Quando incendeia, como há poucos dias vimos aqui no estado de São Paulo, um asilo com pessoas idosas que não podem fugir e sair e fugir do fogo e morrem carbonizadas, eles não foram amados por Deus? Eles eram mais pecadores? Jesus diz: não, isso não funciona assim. Deus não é vingativo. Por isso que nós cantamos: o Senhor é bondoso e compassivo, vingativo sou eu com os meus pensamentos mesquinhos. Não vamos pôr em Deus o que está em nós. Nós é que ficamos desejando maldade para os outros. Católico desejando que o Papa não se recupere. Gente que deseja castigo. Eu lembro muito na epidemia de AIDS, dizer: é castigo, é flagelo de Deus. Deus não flagela ninguém. Não tem flagelo. A Covid foi um sinal de Deus para nós. A Covid foi o sinal de nós para Deus, para mostrar como nós somos egoístas, como nós não respeitamos o meio ambiente, como nós não respeitamos a vida, como nós somos negacionistas. Não é Deus. A gente cantou aqui, é o Salmo 102. O Senhor é bondoso e compassivo. E Jesus ainda conta uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: ó, já faz 3 anos que eu venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Nossa, veio tanta coisa na minha cabeça. Esses dias eu fiz aquele vídeo com a Ágata, a menina trans, que tem mais de 2 milhões de visualizações, e aí veio a senhora respeitável, que é mulher trans e que cuida do Transcidadania, para dizer: sabe o que foi? Essa Ágata aí que o padre Júlio estava protegendo, ela não quis estudar,
ela não respondeu nenhum dos critérios do nosso programa, ela não fez nada do que tinha que fazer. Corta, porque está inutilizando o programa. O morador de rua foi trabalhar não sei onde, não respondeu. Corta. Aquela pessoa deu uma chance, ela continua. Corta. Mas corta. Mas aquela pessoa corta. Está inutilizando, prejudicando o nosso programa. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. E é interessante o que diz aqui, Lucas é um exagerado na misericórdia de Deus, é um exagerado. Ele diz, pode ser que venha dar fruto, não é nem certeza, pode ser. Se não der, então tu a cortarás. Mas eu já dei chance. Eu já dei todas as chances. Agora, corta. E depois a gente canta: o Senhor é bondoso e compassivo, e eu tenho uma tesoura para cortar. Afinal, hoje acho que eu estou de bom humor, e tem gente que fala assim para mim, você é sempre mal-humorado. Mas é que a palavra de Deus, ou nos faz ter a alegria de amar, a alegria de saber que nós vamos perder, que nós não vamos ganhar, que vão nos destruir, que vão mirar em você para te acertar de todo jeito, que você vai com Jesus ser pregado na cruz e vai cantar: o Senhor é bondoso e compassivo, e eu muitas vezes sou mesquinho e vingativo. Acho que até eu vou fazer um hit para ver se pega. O hit tem uma métrica, né? Tem que ter aquela métrica. Ou nós temos a alegria de viver o amor. Mas você vai apanhar, mas eu vou amar. Você vai perder, mas eu vou amar. Você vai sofrer, mas eu vou amar. Você vai ser crucificado, mas com Jesus serei ressuscitado. Amém.